Hoje é o Dia Nacional dos Ostomizados. Essa data tem o objetivo de divulgar informações que contribuam para combater o preconceito contra as pessoas que utilizam o procedimento da estomia. De acordo com o Ministério da Saúde, existem mais de 400 mil pessoas ostomizadas no Brasil. Sobre esse assunto, a gente conversa com a enfermeira estomaterapeuta Maria Ângela Bocara de Paula. Seja muito bem-vinda à nossa casa. Olá. Falei certo o seu sobrenome? Tá certinho, muito bom, muito bom. Prazer. Prazer, muito No bom. começo do programa, eu até falei um pouquinho disso, né? Que as pessoas têm um certo preconceito por não ter informação, não é? Exatamente. O que é ostomia ou estomia, é isso? Isso, são dois nomes, né? Assim, ostomia ou estomia. Podemos usar as duas terminologias. Na verdade, uma estomia é uma comunicação de um órgão interno para o meio externo. Então, nós temos diversos tipos de estomias. Traqueostomia, que é uma estomia respiratória. A gente tem a gastrostomia, que é uma estomia de alimentação. Né? Então, a pessoa tem algum problema, por alguma razão, precisa se alimentar através de um tubo de gastrostomia. A gente tem as estomias intestinais e as estomias urinárias, que a gente denomina de estomia de eliminação. São as bolsinhas, é isso? O que são as bolsinhas? Na verdade, são equipamentos que vão fazer, às vezes, né, vão coletar essa eliminação. Então, essas bolsas que vocês providenciaram para deixar aqui, né? Elas são, então, bolsas para estomias tanto urinárias quanto intestinais. Nesse caso, essa é de uma estomia intestinal. A urinária, ela tem uma válvula aqui embaixo, que é para abrir e fechar para a gente depois eliminar a urina. Então, são equipamentos diferentes. Essas que vocês providenciaram são bolsas de uma peça. Existem bolsas de 2 peças, com barreiras moldáveis, com essa barreira aqui, pode ser essa barreira que vocês estão vendo aqui, que vai aderir à pele, ela pode ser convexa, dependendo da estomia, da confecção da estomia. Às vezes ela não fica tão protusa para fora, às vezes ela fica mais para dentro, e aí eu preciso de equipamentos que me ajudem a colocar para fora essa boquinha, né? Porque a estomia nada mais é do que a exteriorização da alça intestinal, falando das estomias intestinais, né? Então ela fica para fora, e se eu tiver aqui, né, ela muito rente à pele, eu posso ter problemas com a minha pele ao redor da estomia. Então, o que a gente chama de dermatite peristoma. Né? Então, nós precisamos cuidar muito dessa pele para que ela possa aderir ao equipamento, seja de uma peça, 2 peças. Aqui a gente tem uma opaca, uma transparente, cada uma tem a sua utilidade num determinado momento do pós-operatório. Mas o que interessa é realmente que a gente utilize um equipamento que seja adequado para aquele tipo de estomia e que a gente possa proteger essa pele peristoma, porque se a pessoa estiver adaptada ao seu equipamento, ela não vai ter grandes problemas. Agora, se ela tiver uma lesão na pele peristoma, a bolsa não vai aderir e aí eu não consigo sair, eu não consigo ter toda a minha vida social, meu trabalho, a vida laboral, enfim, né? Tudo isso vai ser prejudicado. Então, é muito importante que a pessoa que necessite realizar uma estomia, principalmente as estomias de eliminação, aqui falando nesse tipo de equipamento, elas tenham uma orientação desde o pré-operatório. E para isso, hoje, no Brasil, a gente já tem os enfermeiros que são estomaterapeutas, né? Que é uma especialidade exclusiva do enfermeiro. Então, só enfermeiro é estomaterapeuta e que nós já temos o domínio dessas técnicas, desses equipamentos, dos né? tamanhos, formatos. Do tamanho, formato. Então, a gente tem o medidor para medir o tamanho certinho. Quando o paciente opera, essa estomia, ela geralmente tem um diâmetro maior. Depois, por causa da manipulação cirúrgica, aquilo edemacia, fica mais inchado, né?
E aí, com o passar do tempo, essa estomia ela regride, ela fica menorzinha. Então, eu preciso medir novamente, adequar o equipamento. Por isso também a importância dos retornos no ambulatório, né? Para que possa ser feita essa medição e toda essa orientação dessa pessoa, né? Que legal. Antes da gente ver uns depoimentos, queria que você explicasse pra gente quem precisa, de repente, usar a estomia, ser ostomizado, né? Isso. Bom, existem várias situações que demandam a confecção de uma estomia. A principal causa são os cânceres coloretais, né? Então, geralmente, hoje o câncer coloretal ocupa a segunda posição dos cânceres mais comuns, né? E claro que não é todo mundo que tem um câncer coloretal que vai ser estomizado, mas dependendo da altura desse tumor e da dificuldade técnica do cirurgião fazer o que a gente chama de anastomose, ou grudar os 2 pedacinhos do intestino, que ele tira o tumor e gruda os 2 pedacinhos. Só que às vezes o tumor é tão baixo que ele não consegue fazer essa anastomose. E muitas vezes vai precisar fazer o que a gente chama de amputação de reto. Ou seja, ele fecha o reto e exterioriza a alça intestinal. Essa seria uma estomia definitiva. Existem as temporárias também. Então, a principal causa da confecção da estomia ainda é o câncer coloretal, porém, existem outras demandas, como, por exemplo, as doenças inflamatórias intestinais, como a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa, podem, durante o processo, chegar ao ponto de ser necessário a confecção de uma estomia. Nós temos as diverticulites, os megacólons, que em algum momento, por alguma razão, também podem demandar, os traumas retais, que também podem gerar estomias, geralmente temporárias, mas o paciente precisa, ou, por exemplo, uma facada, como um aconteceu tiro, com o presidente, como aconteceu com o presidente, exatamente. Tá. Ele teve que ficar com uma bolsinha de colostomia. E foi né? temporário. Foi temporário, reverteu, fechou e tá tudo certo. Que interessante. A gente tem uns depoimentos, vamos assistir juntas? Com certeza. Vamos lá. Boa tarde, eu sou Thaís Matos, tenho 30 anos e sou uma mulher ileostomizada definitiva desde fevereiro de 2020. Isso porque eu sou portadora da doença de Crohn. E durante todo esse tempo com a doença de Crohn, eu sempre falava eu e Deus, eu prefiro morrer a ter que usar novamente essa bolsinha pro resto da vida. Até que em fevereiro de 2020 eu tive que enfrentar o deserto que eu mais temia. E Deus me fez atravessar, né? Tive que colocar a bolsinha de ileostomia definitiva pro resto da minha vida. E era início de pandemia, eu ficava muito preocupada, porque agora casada, eu pensei como que vai ser, como que meu marido vai lidar. O meu marido super me apoiou, esteve comigo ao meu lado, a minha família também, isso é crucial. Eu passei inicialmente pelas fases de aceitação e adaptação que todos os estomizados vamos passar, né? Normal, cada um tem o seu tempo. Mas hoje eu vejo que o que eu achei que seria a morte, na verdade, trouxe vida e com qualidade pra mim. Vou à praia, vou à piscina, com a bolsinha e vou vivendo a minha vida. Olá, meu nome é Vivi Matos, eu sou ostomizada desde que nasci, usei fralda por 22 anos e hoje, com 33, eu sou tudo aquilo que eu sonhei toda a minha vida. Sou uma profissional de sucesso, sou casada, sou amada, tenho amigos especiais ao meu redor. Quando eu descobri que eu era diferente das pessoas na minha infância, é óbvio que isso me frustrou. Mas ver que eu ainda podia fazer tudo o que elas faziam, do meu jeito, com algumas adaptações, aí eu descobri que a diferença era só física, né? Ela não era na capacidade de continuar realizando sonhos. E isso acabou me dando um gás para sonhar mais alto. E cá estou eu, realizando todos os sonhos da minha vida. Eu me chamo André Estrela e sou um ostomizado definitivo há mais de 10 anos. No meu caso, foi por causa de uma doença inflamatória intestinal chamada doença de Crohn, que já estava num estágio bem avançado. Falar de ostomia é falar sobre vida, ela é a cirurgia da vida. É falar sobre renovação, novos começos. A falta de informação leva à insegurança e a falta de conhecimento leva, geralmente, ao preconceito. E é por isso que eu estou aqui, para me colocar mais uma vez à disposição de todos e para lembrar para vocês que ostomia não é fim,
é recomeço. Que incrível esses depoimentos. Parabéns, produção. Adorei esses depoimentos. Que bonito isso, né? Com certeza. É vida normal, eu posso fazer o que eu quiser. Eu só tenho essa preocupação, que início é preocupação, mas depois você consegue conviver com isso normal. Sim. Como é que é a vida de alguém que acaba de fazer uma ostomização, por exemplo? O que tem que tomar de cuidado? Como é que funciona? Bom, a primeira questão, né, é receber toda essa orientação, né? Então, quando nós temos uma cirurgia programada, é bem bacana, porque a gente consegue fazer todo o processo, né? Desde o pré-operatório, de orientação desse paciente, acompanhar o cirurgião, né? Ele junto conosco, fazemos a demarcação do local, ou seja, nós vamos localizar esse estoma num local onde a pessoa enxergue, onde ela possa ela mesma se autocuidar, dentro do músculo reto abdominal, para que a gente evite algumas complicações como a hérnia paristomia e o prolapso da estomia. Então, quando eu tenho uma cirurgia eletiva e programada, fica muito mais fácil fazer todo esse processo. Eu posso apresentar os equipamentos, eu posso conversar, sanar dúvidas, uma série de questões, né? Isso tanto a enfermeira estomaterapeuta, como o enfermeiro estomaterapeuta, como o médico, enfim, a equipe multiprofissional trabalhando em conjunto para que esse paciente tenha todas essas informações. E no pós-operatório, o mais precocemente possível, a gente deve iniciar a técnica de ensino do autocuidado. Porque o paciente com estomia precisa voltar a se cuidar. Muitas vezes as pessoas chegam até nós querendo um enfermeiro, alguém para trocar a bolsa, enfim, e muita gente até faz isso durante muitos e muitos anos na vida ou elege alguém da família para fazer esse procedimento para ela, porque ela ainda não consegue lidar com aquilo. Porém, o nosso papel é mostrar para essa pessoa que a única coisa que mudou foi o local da eliminação das fezes ou da urina, né, aqui falando das estomias de eliminação, e que ele precisa se cuidar, né, que até então ninguém o acompanhava até o banheiro e que agora ele também pode fazer isso. Então a gente orienta esse paciente a trocar a bolsa, a fazer o recorte correto da bolsa, a medir o tamanho, a observar algum problema, a recorrer ao profissional sempre que ele tem alguma dúvida, né? Então são questões que estão muito mais voltadas para a parte de orientação, né? De estar atento a essa pessoa, conhecer as demandas de cada uma, o que cada uma faz, né? No caso da reportagem, a gente só teve pacientes jovens, né? Que os dois primeiros com doenças inflamatórias, o primeiro e o último com doença inflamatória intestinal e a menina do meio com provavelmente uma malformação congênita, que eu não sei exatamente qual foi, mas que demandou então a necessidade da estomia, né? Os pacientes jovens, a gente vê essa maior a gente parece, alguns não, mas de uma maneira geral, ter essa maior facilidade, né? Mas muitas vezes a gente pega pacientes bem idosos, né? Então, aí a gente precisa avaliar se ele tem destreza manual, se ele enxerga, uma série de coisas para que ele possa voltar a assumir o seu autocuidado, né? Interessante. Mas toda essa orientação, ela deve ser individualizada, né? Sistematizada, de acordo com as demandas desse paciente. Bom, tem uma perguntinha para você no WhatsApp, vamos lá. Temos uma perguntinha para a doutora no WhatsApp de Tereza Maria, Guarulhos, São Paulo. Boa tarde, Abi e Léo. Como posso esterilizar os materiais ostomizados? Obrigado, Tereza. Esterilizar, na verdade, esses equipamentos, eles são descartáveis, né? Existem os equipamentos de duas peças, que é a bolsa acoplada à placa de resina. A placa de resina, não tem jeito, ela vai derreter e vai... As bolsinhas, que elas até podem ser reutilizadas durante algum tempo. Não é o ideal, mas é possível a gente lavar muito bem lavado, colocar de molho com um sabãozinho neutro, alguma coisinha, né, para tirar algum resíduo, enxaguar e deixar secar à sombra. Não é o ideal, até porque hoje, né, a gente tem
tanto o serviço público como os convênios, eles têm obrigação de fornecer o equipamento. Então, as pessoas... Não precisa fazer isso, de esterilizar, né? Não. As pessoas com estomia hoje, elas têm esse direito. Então, hoje nós temos os polos de atenção às pessoas com estomia, espalhados por vários lugares do país, né? Hoje existe uma portaria, que é a Portaria 400, que garante uma série de direitos para essas pessoas, mas que estamos num processo de rever essa portaria para adequar algumas questões. Inclusive, agora dia 29 vai ter uma audiência pública em Brasília para se discutir essa questão da Portaria 400, né? Junto com o movimento dos ostomizados do Brasil e das pessoas com estomia, então não é nada sem a participação dos estomizados, né? Então isso é uma coisa muito importante, porque as pessoas com estomia, o lema deles é pessoas com estomia importam, né? E legal, elas... sabia? Eu fiquei pensando, e eu tô cheia de dúvida ainda. A Andresa falou assim, já deu tempo. Eu queria pedir para você voltar, porque eu ainda queria perguntar para você sobre alimentação, né? O que as pessoas... Sobre banheiros, né? Porque, na verdade, né, seria necessário... Tem algum espaço específico para que eu possa fazer essa troca, né? Se de repente pode acontecer por algum momento de vazar, né? Não sei, de repente pega uma bolsinha que não tá legal com o corpo, como que você falou aqui. Então, acho que é importante a gente fazer várias perguntas sobre esse sentido, porque é um assunto que a gente precisa identificar melhor para ajudar quem tem, para entender quem tem, certeza, né? E principalmente para valorizar o trabalho de vocês, porque quem de repente tá, né, necessita nesse momento de estar com ostomizado, na verdade, precisa de um enfermeiro para que ajude no tamanho, para dar essas instruções, porque vai ser vida normal, mas a princípio vai ser uma adaptação. E é necessário estar aberto para isso e as pessoas em volta não ter esse preconceito, né? Exatamente. Você volta, por favor? Sim, com certeza, vamos marcar. E a gente combina, assim, de estar divulgando, porque esse é o nosso interesse também, né? Que todas as pessoas com estomia tenham o melhor cuidado possível, né? Tenham acesso aos melhores equipamentos possíveis e possam retornar à sua vida o mais rápido possível e o mais parecido com aquilo que eles tinham antes de ter a estomia, né? Então é para isso que a gente trabalha e estuda. Muito obrigada. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Obrigada. Muito obrigada. Você foi muito didática para explicar pra gente e eu já espero você voltar pra gente continuar esse bate-papo. Eu tenho um monte de pergunta pra você já. Obrigada. Você de casa também ficou com dúvida? Faz o seguinte, entra no Instagram, @Bocara Consultoria, tudo junto, tá aparecendo aí na sua tela com 2 Cs. Isso mesmo, né? Isso. Um beijo pra você. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade. E parabéns pelo trabalho. Obrigada. Obrigada.